eu li uma economista americana que escreveu um livro sobre a mercantilização da informação e da opinião, né? E eu concebi esse debate nosso aqui, que o pessoal chama de live, né? Essa live, eu concebi exatamente, convoquei todos vocês que eu considero pessoas capacitadas para fazer essa discussão, né? E eu fiquei sabendo ainda, para acrescentar as minhas vitórias hoje, que a Renata está fazendo uma tese sobre o tema, né? Nada melhor. E eu considero esse tema muito importante, porque ele tem a ver com as relações de poder, né? E de formação de opinião nessa nossa sociedade cada vez mais individualista e, paradoxalmente, cada vez mais massificada, por causa das formas que assumiram as redes sociais. Dele já nesse contexto, né, das novas mídias, eu vou dar aqui uma contribuição complementar à leitura, né, de todos que me antecederam e tentar ir mais por um caminho que eu acho que depois, Beluso, levanta a bola para você falar do Freud e do Reich, que é a questão do neoliberalismo, conectado com a ideia das redes sociais, o princípio do mercado de ideias, né? Então, vamos retornar, como a gente está discutindo aqui questão de liberdade de expressão, né, toda essa fixação quase freudiana que os americanos têm com a liberdade de expressão tem a ver, né, com o passado anterior à independência, em que existia um domínio da coroa, e ali você não podia, inclusive, falar mal, né, da rainha, você não podia emitir as suas opiniões sob pena de ser, inclusive, preso, ou eventualmente em momentos diferentes, até condenado à morte. Então, para eles, né, essa libertação do jugo da coroa, eu acho que acabou ali, né, estando meio no DNA da Constituição americana, e com o tempo isso foi se tornando uma coisa quase que existente no vácuo, né? Um valor assim que para ele se torna um fim em si mesmo. Não acho que isso é generalizado na sociedade americana, mas é instrumentalizado de maneira sequencial na história, sempre que os interesses dos poderosos são questionados por algum paradigma concorrente, seja a União Soviética, seja agora, né, a China, ou algum movimento desse tipo. Então eu queria começar trazendo para esse nosso debate essa ideia do mercado de ideias que o neoliberalismo emplaca desde o final dos anos 40, em que não há ideias ruins, né? Como o Fernando colocou aqui, que a pior opinião é a opinião pública, porque para os neoliberais nem existe opinião pública, né? O que existe é um conjunto de indivíduos emitindo a sua opinião, e o mercado, que é esse mecanismo de processamento de informação, ele vai então avaliar quais opiniões são as melhores, e por meio da sabedoria das massas, eu acho interessante que eles usam o termo sabedoria das massas, né, Beluso? Muito embora nem sempre as massas, né, se aproveitem muito da sabedoria, mas na visão hayekiana, né, na visão da escola austríaca, e também, se a gente pegar Friedmanita, essa ideia do mercado de ideias se torna um mecanismo adequado para você, inclusive, trabalhar, né, noções ligadas à política, ligadas à própria democracia. A revolução da microeletrônica nos anos 70, lembrando aqui do David Harvey, né, no fantástico livro A Condição Pós-Moderna, ele fala que vai ter uma mudança, que até mapeia em quadro o que a gente está conversando aqui, que é a compressão espaço-tempo, né? Então a noção de tempo, a noção de espaço é fortemente encurtada, seja pela emergência de mecanismos de comunicação muito mais acelerados, seja pela redução dos custos de transporte, né? O processo de mundialização ou globalização das redes de comunicação e transporte, que vão facilitar a conexão, né, de várias pessoas. Já desde os anos 30, a gente tem, paralelo a todos esses desenvolvimentos tecnológicos, as teorias da cibernética. Então, não é algo novo, né? Já desde os anos 20, pelo menos, já existe essa ideia de teorias de rede, de externalidades de rede, de processos de atração, que depois até a própria economia da complexidade vai se aproveitar para fazer indagações desse tipo. O que acontece quando indivíduos aplicam um comportamento muito simples, como, por exemplo, entrar num site porque os outros amigos estão naquele site, né? E qual é o efeito disso no agregado? Ou seja, pequenas mudanças de comportamento simples podem produzir fenômenos muito complexos, muito difíceis de serem antecipados,
e, principalmente, difíceis de serem decompostos nas suas partes. Né? Esse é um dos elementos fundamentais da abordagem da complexidade. Então, quando a gente fala das redes sociais, a gente está combinando uma ideia, uma noção, na verdade, de mercado de ideias, uma transformação tecnológica que coloca exatamente a conectividade entre as pessoas no centro do modelo de negócios e, no final de tudo, a busca desenfreada pelo lucro. Isso tudo mediatizado, né, mediado por uma filosofia de maximização da riqueza do acionista, que vai alavancar essa interação entre esses fatores e vai produzir esses fenômenos que a gente vê hoje em dia, que são fenômenos de massa digitalizados e que têm um efeito sobre o mundo não virtual, sobre o mundo, né, em que a gente vive, que inclusive a economia dos cuidados está aqui me afetando, porque meu filho está aqui comigo, então vez por outra ele vai entrar aqui, tá, gente? E esse processo todo, né, de um mercado de ideias turbinado por um processo de mediação de valor do acionista buscando lucro, associado ao que o Fernando colocou, processo intenso de acumulação de riqueza, vai ter efeitos sobre a maneira como a gente regula a liberdade de expressão no mundo. Então, a partir do momento que a minha expressão ocorre num espaço que é sabidamente não público, mas carrega o discurso do público, que é a ideia, como o Elon Musk coloca do Twitter, nessa praça global, né, essa Global Town Square que ele coloca, que seria equivalente, né, ao Twitter, para as pessoas que têm dificuldade às vezes de entender a lógica, ela equivalia àquele mural, né, de comunicações que tem, às vezes, nas universidades, tem nas escolas, e as pessoas tinham um espacinho pequenininho ali para colocar uma mensagem. E aí todo mundo teria acesso àquilo público, né? Mas o espaço é restrito, todo mundo está compartilhando. Originalmente o Twitter, ele tinha 140 toques. A ideia era passar uma mensagem rápida e tal, e depois ele foi ampliando para 280, e agora, com a mudança do modelo de negócios, ele é ilimitado desde que você pague. Se você pagar, você pode, então, ter acesso, né, à extensão ilimitada daquele modelo. Bom, então, esses elementos que eu coloquei, eles vão se associar a esse segundo momento dessa revolução tecnológica que começa no final dos anos 70 e nos traz até agora, em que a ideia é conectar as pessoas na internet. Então, todo mundo estaria conectado. Nesse processo de conexão entre as pessoas, esse mercado de ideias, ele obviamente é catapultado. Mas tem um fenômeno aqui da economia de redes, quem não conhecer, vá ler o Barabasi, que é fantástico, é um teórico de redes maravilhoso, que ajuda a entender um monte de coisa que está acontecendo na área cripto, né, mesmo na dinâmica de internet. E, essencialmente, o que acontece? Você tinha pessoas, grupos que estavam isolados. A gente pode pensar similarmente as pessoas que viviam no campo e de repente se reúnem no espaço urbano. O espaço urbano é uma economia de aglomeração que permite a maior comunicação e a redução de custos logísticos e custos de comunicação. A internet faz isso num plano virtual. Então, pessoas que tinham ideias, visões que eram desfavorecidas pelo senso comum, desfavorecidas pela própria dinâmica de ideias da sociedade, como, por exemplo, né, movimentos neofascistas, movimentos neonazistas, que encontravam limitações na vida real para a sua expressão, seja por meio de legislação, seja por meio da própria reação popular àquele tipo de ideias, de repente encontram espaços, câmaras de eco, que permite a união dessas pessoas de uma maneira a reforçar esses processos cognitivos muito baseados em viés de confirmação. E uma vez que esse viés de confirmação se estabelece, ele vai se tornando, ele vai se encaminhando para a direção de uma religião. E a religião, no sentido que envolve um tribalismo, envolve uma reação figadal, raivosa à diferença, envolve uma reação violenta que não mais se expressa na diversidade de ideias, mas sim na supressão de determinados grupos. E esse processo de realimentação do ódio, da raiva, ele é sim turbinado por esse processo que facilita o encontro dessas visões que eram, né, mais desfavorecidas na ausência dessas redes sociais. E por que eu estou colocando esse ponto? Porque hoje saiu uma pesquisa do IPEC mostrando que no Brasil 24% das pessoas se identificam como sendo de direita.
e apenas 11% se identificam como sendo de esquerda. Então, se a gente tomar essa amostra como sendo representativa, o Aloysio está perguntando aqui, Aloysio Giacomi, é Barabase, do jeito que fala aqui, é bem simples. Autor é Barabase. Depois eu coloco no meu Twitter as referências para vocês, mas pode procurar Barabase, é teórico de redes, vale muito a pena. Esse processo que a gente está discutindo, né, de aceleração desses movimentos, pregação de discurso de ódio, eles expressam exatamente esse mercado de ideias. É um mercado altamente lucrativo. Ele não é um mercado exclusivamente promotor da democracia. Então, só para eu concluir aqui e a gente poder conversar, as redes estão passando, né, nesse processo intensivo de conectar pessoas, elas estão passando por um processo, e eu vou usar o termo aqui, saiu no Financial Times, tá? Então eu vou usar o termo, não é meu, é um termo que está sendo usado. Está passando por um esmerdeamento das redes. Eles estão falando de enshittification, né, do inglês shit, que significa merda ou bosta, tá? Falando bem objetivamente aqui. O que é esse processo? É você inundar a rede com conteúdos que tem um conteúdo, para não exceder no palavrão aqui, de valor duvidoso, do ponto de vista da democracia fora das redes, e você vai inundando a rede com esses conteúdos e você vai atraindo pessoas que têm, de alguma maneira, alinhamento com aquele tipo de produção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse processo de esmerdeamento, que eles estão chamando, vem no encalço de uma tentativa de ampliação do lucro das plataformas que resulta da acumulação de poder econômico e poder tecnológico. Então, primeiro, redes têm alta economia de escala, ou seja, uma vez que você tem externalidade de rede, você vai para uma rede social porque os outros estão lá. E uma vez que você está lá, tem o custo de sair dessa rede, que é o custo de deslocamento. Então, recentemente a gente viu, depois eu vou falar um pouquinho do Elon Musk, porque ele tem particularidades que eu acho que vale a pena a gente salientar. Ele não é um modelo padrão, assim, desses grandes bilionários aí ligados à área de tecnologia. E eu acho que é isso que torna ele tão difícil de analisar. Então, essa economia de escala, né, de externalidade de rede, com esse custo alto de sair, a gente vê, por exemplo, no Twitter, né, o atual X. É difícil você sair de um espaço onde todo mundo está compartilhando informações que todo mundo comenta. Você tem um custo de sair. Tentaram criar esse Blue Sky agora, que é uma outra rede parecida com o Twitter. O Meta tentou criar o Threads lá no Instagram. Eles avançam, mas avançam a passo de formiga, porque não dá, tá todo mundo no Twitter. Né? Eu não vou chamar de X, eu me recuso. É desobediência civil ao Elon Musk aqui. Para mim, tá todo mundo no Twitter. E aí, como é que você sai de lá? Então, esse é o primeiro ponto. O fato de ter essa atratividade dá um poder para essas redes muito grande. O segundo passo, o que eles estabelecem? Uma vez que está todo mundo lá, se criam relações com os fornecedores dessas, que são os clientes dessa plataforma, que são os anunciantes. Então, os anunciantes começam a ter um espaço muito privilegiado, e a maneira como esses anúncios vão chegando para as pessoas são controlados e direcionados. Depois que já estabelece-se essa clientela, as plataformas avançam no sentido de começar a predar sobre os seus clientes, estabelecendo padrões de anúncio cada vez mais predatórios, cada vez mais exigentes. Então, antes você tinha que pagar R$1.000 para que, sei lá, 5 milhões de pessoas tivessem acesso a um anúncio que você está falando. De repente, você tem que pagar os valores extras. Eles vão criando categorias em que você tem que pagar cada vez mais para ter o mesmo número de visualizações. Só que o caminho dessa relação vai se tornando abusivo pelo poder delas. Porque a partir do momento em que ela tem o poder, ela começa a dizer assim, não, se você não entrar, eu vou distribuir para quem eu quiser. A fase final desse processo é quando todo mundo está nas redes e essas grandes plataformas, elas têm o poder de começar a determinar o que vai aparecer para você que não é da sua preferência. Então, esse processo final, que eles estão chamando de esmerdeamento, né, tem a ver com esse limite do abuso do poder dessas plataformas no processamento dessas informações. Aí agora eu não me lembro exatamente o autor, mas tem um livro que se chama Heteromation, que seria associando o hétero com automação, que mostra como as plataformas expressam a realidade social
Inclusive, Fernando, como a gente estava tratando de desigualdade, os aspectos e recortes da desigualdade no mundo social, no plano de gênero, no plano da raça, no plano de orientação sexual, elas acabam reproduzindo, desde o ponto mais simples do algoritmo e na maneira como ele expressa, pegando o exemplo anterior da ferramenta de inteligência artificial do Google, que agora me fugiu o nome, acho que era Bard, se eu não me engano, que quando você digitava macaco, ele colocava foto de uma pessoa negra. Isso levou a uma hecatombe no Google, porque o Google tem essa pretensão mais progressista lá do Vale do Silício. Eu sei que para a gente é estranho isso, mas o Vale do Silício é tratado como sendo o berço do progressismo empresarial brasileiro e inovativo. E eles tiraram o Bard de circulação e lançaram recentemente o Gemini, que em tese carrega todas essas autorregulações do algoritmo para aspectos do politicamente correto. Então você não vai encontrar discurso de ódio, porque o Google tentou fazer o máximo para impedir esse tipo, né, de resultado do seu algoritmo de inteligência artificial. Mas a gente viu também, por exemplo, radares inteligentes, isso está registrado no livro, que tendiam a multar mais pessoas negras. A gente via processos de identificação racial baseados exatamente na incapacidade do algoritmo de diferenciar pessoas negras, porque foi uma pessoa branca que fez aquela programação e a maneira como a própria programação expressava o racismo na dificuldade de diferenciar pessoas negras por conta dos traços fisionômicos. Isso tudo está registrado e mostra que a inteligência artificial reproduz esses padrões sociais que estão já na estrutura social. Então, o limite desse processo é, se não for feito nada com os 4 pilares da autocontenção dessas empresas, quando eu digo autocontenção, é da sociedade sobre elas, mas pensando elas como parte do nosso agrupamento social, né, seja nacional, seja global. A primeira delas é concorrência. Elas foram destruindo absolutamente todos os elementos que poderiam segurar o seu poder econômico. Elas destruíram a concorrência. A Apple, Meta, eles compram seus clientes que guardam informações nas suas nuvens. Tem um caso muito claro da Apple, se eu não me engano. Eu sempre cometo a injustiça, mas são essas 4. Apple, Google, Meta e tal. Que ela guardava, armazenava as informações de prontuário de saúde. Era uma empresa que fazia telemedicina e ela armazenava seus dados na nuvem da Apple. O que a Apple fez? Colocou a inteligência artificial para aprender aquilo e comprou a empresa, comprou o cliente. Então elas vão se tornando um processo que a gente pode pensar ainda nas redes, Belu, se eu não estiver muito errado, você me corrija depois, tá um processo selvagem de acumulação primitiva, porque você tem que trazer cada vez mais pessoas para esse processo, só que elas estão num processo de tomada do poder em reprodução ampliada para níveis superiores de domínio dessa tecnologia, que não envolve necessariamente comandar pessoas, mas envolve comandar a tecnologia para que haja maior extração de lucro dessa operação nesse espaço de acumulação que se tornou espaço virtual. Qual que é o limite do controle que se estabeleceu nesse ápice do esmerdeamento? É você falar, olha, já que você não tem como sair daqui, no futuro você não vai ser mais essa pessoa que você está vendo de carne e osso. Você vai ser uma figura quase de quadrinhos que vai operar no metaverso. E a gente viu recentemente uma entrevista do Zuckerberg, em que ele estava conversando com outra pessoa, só que o retrato fisionômico dele era impecável, e ambas as pessoas estavam em lugares diferentes, mas compartilhando o espaço no metaverso. Como a gente está falando aqui das redes sociais, das plataformas, eu estou me atendo a isso, tá? Mas, na verdade, esse tipo de desdobramento, ele vai aparecer na biotecnologia, aparece em áreas como finanças, aparece em áreas as mais diversas, como planejamento urbano e assim por diante. Porque eles relembram, Fernando, você que gosta muito de complexidade, todo o estudo, né, que a gente vê lá no Instituto Santa Fé, que trabalha com várias áreas, né, epidemiologia, crescimento de cidades e assim por diante. Para terminar, o que acontece no limite desse processo se não houver concorrência, se não houver regulação, porque eles também já capturaram a regulação, se não houver a capacidade de proteção dos usuários, porque quando a gente entra na internet, você pode, de certa maneira, tentar controlar os anúncios que chegam para você. Só que por conta desse processo, sabe o que eles fizeram? Começaram a criar aplicativos. Nos aplicativos, você não tem como controlar os anúncios.
Não é à toa que qualquer empresa que você ainda, não importa se é de jogo, se é de saúde, se é uma clínica de fisioterapia, ele vai falar para você entrar no aplicativo dele. Porque no aplicativo o controle sobre anúncio é muito baixo. Isso tudo que eu estou falando, gente, não tem nada a ver com o Brasil. Isso tudo é discussão que está ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa. A gente nem começou a debater amplamente, a Renata sabe, ela está nesse processo de tentar regular isso, e a gente não consegue avançar. Teve um retrocesso imenso nas últimas semanas com o presidente da Câmara dos Deputados, que simplesmente falou, zera tudo que a gente discutiu nos últimos 4 anos para recomeçar essa discussão. Né? E eu acho que o Elon Musk ele acabou sendo instrumental nesse processo para motivar literalmente zerar toda essa discussão de regulação. O terceiro e último elemento importante de contenção das grandes empresas de plataforma é o poder dos trabalhadores. O poder dos trabalhadores, que geralmente são trabalhadores de alta qualificação, que dentro desse processo estavam tentando se sindicalizar. Estou falando de Europa e Estados Unidos. E dentro do processo de sindicalização, as plataformas começaram a usar o seu poder para justamente tentar quebrar o poder de barganha dos trabalhadores. Mas é algo que ainda pode ser feito, os trabalhadores vêm tentando fazer isso, e a regulação que a gente viu recentemente aqui das plataformas de motoristas de aplicativos, elas vão nesse caminho. Eu confesso que eu ainda não tenho minha opinião formada sobre se esse é um caminho adequado ou não, se ele beneficia efetivamente os trabalhadores ou não. Acho que tem muita água para rolar nesse debate, mas, de fato, esse é um dos elementos que pode ser potencializado como contenção das plataformas, é o poder dos trabalhadores. Só que as plataformas, evidentemente, não vão deixar isso de uma maneira muito fácil, elas vão usar todo o poder que elas têm para poder impedir esse processo. E um último exemplo que me chocou, Beluso, que isso para mim, assim, quando eu li, eu fiquei literalmente pasmo. Existe uma captura da regulação por parte dessas grandes corporações, e a gente viu a maneira como a imprensa está reproduzindo a fala do Elon Musk, a fala da extrema-direita no Brasil de uma maneira acrítica, que é o quê? Se você peitar, elas podem trabalhar entre elas, elas têm concorrência de interoperabilidade entre elas, que é, por exemplo, no Macintosh você poder usar o Office, né, do Windows. É você agora, está se discutindo, você, a partir do WhatsApp, poder mandar mensagem para outros aplicativos de mensagem, que é a interoperabilidade. Elas podem fazer entre elas, mas se você tentar acessar o código-fonte delas, a maneira como isso é instrumentalizado, nos Estados Unidos, isso é uma punição federal de 5 anos de prisão mais $500 mil. $500 mil. A punição é mais severa que uma série de outros crimes na vida não virtual, que são, na minha visão, muito mais graves do que você pegar um código, né, por exemplo, do Google e fazer a sua página do Google. Quem não sabe, dá para você fazer isso se você souber operar o código, dá para você trabalhar com esses códigos. Só que eles não deixam, as plataformas não deixam. Então, nota que a captura regulatória é muito profunda. E a combinação do poder das redes com esse viés preocupante da extrema-direita, que tem dominado, porque exatamente, Beluso, você vai falar, ela trabalha com os elementos figadais, trabalha com os nossos impulsos, trabalha com aquilo que há de mais, vamos dizer, obscuro na psique humana, né, que é o ódio, que é o ressentimento. As redes sociais acabam se tornando potencialmente uma ameaça à democracia na ausência desses elementos de regulação que podem vir a ameaçar países. Relembrando que dentro do neoliberalismo não é apenas as ideias que têm que ter livre fluxo, mas é também um direito humano livre fluxo de capital. Então, você cria um espaço supranacional de circulação de capitais que antecedeu a esse movimento das redes sociais, e a gente conhece muito bem a partir dos anos 80, mas agora essas plataformas não respondem a governo nenhum, e elas estão, de certa maneira, eu estou colocando aqui de forma modesta e conservadora, estão começando a questionar o poder dos estados nacionais nessa seara da circulação das ideias. Desculpa, eu me estendi muito mais, é que esse tema para mim é muito instigante. Então, passo a palavra para você, Beluso. Bem, eu só queria fazer uma pequena observação. Foi ótima a live, debate. Eu não gosto de falar de live, prefiro falar em debate, porque
eu acho que é uma coisa mais antiga, né? Falar em debate, o que vocês travaram aí de uma maneira muito, muito brilhante. Mas eu queria só fazer uma observação, não dá para avançar no tema, sobre a questão da sociedade de massas, né, e das comunicações na sociedade de massa. Nós não podemos esquecer que isso vem de muito tempo atrás, né? Quer dizer, na verdade, o fenômeno do nazismo é um fenômeno de sociedade de massas, não é isso? E como é que era feita a comunicação dos nossos protagonistas desse processo? Eu estava lendo hoje, um livro do Antonio Scurati, que é um escritor italiano, que eu recomendo que vocês busquem, porque ele foi censurado agora pela Meloni, o Scurati, né? Porque ele ia fazer um monólogo na RAI. A RAI tem um programa chamado Monólogo, em que ele ia apresentar os livros deles. São 2 volumes, um livro com 2 volumes, chamado M. De quem é o M? O M é do Mussolini. Então, ele conta com muito vagar e muito detalhe, né, as formas que o Mussolini utilizou para, na verdade, cooptar aquela massa de apoiadores, né? Então, é muito interessante o livro, porque ele começa nos bares e restaurantes das cidades italianas. Ele vai cooptando, sobretudo, a classe média mais baixa, né? E quem leu a Hannah Arendt, por exemplo, As Origens Sociais da Democracia e do Totalitarismo, sabe do que ela falava. Isso é um componente da sociedade de massa que a gente tem que olhar, que é essa fração da classe trabalhadora que não encontra um emprego estável. E isso se multiplicou recentemente, né? Por exemplo, você estava dizendo muito bem que os trabalhadores de aplicativos, de plataformas, eles se consideram empreendedores de si mesmos, e é verdade absoluta, né? Eu converso com os motoristas de Uber, às vezes pergunto para os entregadores de comida, eles querem, e aí a gente tem que considerar, eles querem manter a liberdade deles, que é uma liberdade, digamos, ilusória, porque eles trabalham 14 horas. Mas, ao mesmo tempo, eles se sentem livres para, na verdade, fazer ou não fazer. Eles ganham bem menos quando não fazem. Então, a gente tem que considerar isso, porque isso faz parte de uma dimensão importante da vida humana em sociedade. As pessoas querem deliberar sobre sua própria vida. Então, a gente precisa lidar com isso de uma outra maneira, né? Eu sempre explico para eles, olha, se vocês do Uber, por exemplo, podem buscar transformar isso numa cooperativa, porque aí vocês mesmos vão decidir de maneira coletiva qual é a destinação que vocês vão dar às suas vidas, né? Porque você sabe que eles não têm direito à previdência. Então, logo, logo, quando vai chegar a velhice, o cara está lascado, né? Ele não vai conseguir sobreviver. Mas acho que isso é uma discussão muito, muito longa, muito profunda, e eu vou insistir, só para tocar no assunto e sugerir que vocês leiam o Freud, a Psicologia de Massas e o Fascismo, que ele traça a Psicologia de Massas e o Fascismo é do Reich, do Wilhelm Reich, que também deve ser lido, os dois, né? A Sociedade de Massas e o Fascismo. E no caso do Freud, ele faz uma análise muito interessante de como você forma essas, digamos, consistências de opinião, né? Como você forma essas consistências de opinião. É muito interessante porque ele é brilhante com a forma como ele trata e muito atual. Eu diria que é muito atual. Pode ler que vocês vão encontrar lá muita semelhança, por exemplo, com essa
com esse controle que as plataformas exercem sobre as pessoas, né? Não é só que é um expediente tecnológico, é claro que isso multiplicou a potência desse expediente tecnológico em afetar a característica de indivíduo de massa, né? Aliás, você pode falar no narcisismo de massa, que é o que nós estamos observando hoje, né? Você vai nas redes sociais e você pega as manifestações, você vê que aquilo é uma tentativa de você se valorizar diante dos demais e, ao mesmo tempo, é uma coisa muito pobre do ponto de vista cultural, intelectual, etc. Né? Tem esses conflitos, infelizmente. Beluso, eu queria posso só colocar duas coisinhas antes da gente terminar? Primeiro é que eu tenho um pessimismo também muito grande sobre a capacidade de regulação dessas redes, tá? Porque elas, não apenas pelo poder econômico que elas têm, mas também por conta dos interesses econômicos que estão por trás delas, que se traduzem em interesses políticos, né? Essa manifestação do Elon Musk, a proximidade com o Milley, a ânsia dele pelo retorno do Donald Trump não são uma mera coincidência, são todas partes de um mesmo projeto, da criação dessa sociedade global que tem esse caráter hierárquico, elitista, que nunca foi, né, deixado em meias palavras pela sociedade Montelerran, que é onde nasce ali o processo do neoliberalismo. O segundo ponto, Beluso, como você muito bem colocou, o que ocorre nas redes tem impacto na vida real e a sequência importa. Porque o que aconteceu com a emergência dos movimentos de extrema-direita não foi apenas a nutrição dessas câmaras de eco, mas também a militarização real dos cidadãos. Então, a gente está falando de pessoas que hoje estão armadas, diferente dos movimentos dos anos 20, em que o Estado assumia essa propriedade, o neoliberalismo descentralizou esse poder de desobediência civil armada, que era um processo lá do final dos anos do século XVIII, e que agora retornou, né? Eu acho que tem várias fertilizações cruzadas intertemporais aqui, como você colocou, muito por falta de entendimento de história ou negacionismo histórico, que também está muito em voga, e a sequência de impulsionamento desses sentimentos, né, como você colocou, da psicologia de massas, associada à pré-militarização desses grupos, faz, como o Fernando colocou, a ameaça de um processo de deterioração das instituições a ponto de culminar numa guerra civil como o filme, eu também assisti esse filme ontem, uma possibilidade muito grande, né? Inclusive ali no espaço que é hoje tratado, auto-intitulado como, né, o espaço mais democrático do planeta, que seria os Estados Unidos. E ele não está imune a esse processo de deterioração institucional que vem por esse caminho com o auxílio das redes e esse processo. Para concluir, aproveitando que você falou, né, vamos voltar a ler o Leviatã do Hobbes. Muito atual, Hobbes, viu?